A grande vantagem de investir em fundos imobiliários é receber renda mensal isenta de imposto. Você já recebe ela automaticamente na conta da sua corretora, não precisa pagar nenhum imposto por causa disso. Acredito que isso seja o principal motivo para atrair investidores para esse tipo de investimento. Não à toa, em 2016, os fundos imobiliários tinham apenas 200 mil investidores. Hoje conta com mais de 2 milhões e 600 mil investidores que investem em fundos imobiliários para complementar a renda, para viver de renda, até mesmo para sua aposentadoria. Mas o que acontece? Em todo tipo de investimento, tem aqueles ativos ruins e tem aqueles ativos bons. Como hoje a gente conta com mais de 500 fundos imobiliários listados na nossa bolsa de valores, com certeza ali dentro vão ter fundos imobiliários ruins. Até mesmo esses fundos imobiliários que custam aproximadamente R$10, que chamam a atenção pelo seu preço baixo, né? Ah, vou investir naquele fundo imobiliário que é o fundo de troco. Antigamente a gente tinha poucos fundos imobiliários, como é o caso do MXRF11. Não à toa, hoje ele conta com mais de 1 milhão de cotistas. Mas não é o preço do fundo imobiliário que faz ele ser bom ou não, que faz ele ser barato ou não. Então tem mesmo fundos imobiliários de base 10, né, que a gente chama base 10, que são bons, e fundos imobiliários base 10 que não são tão bons assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários bons base 10 e 3 fundos imobiliários ruins também base 10 para você não cair em nenhuma cilada. Porque mesmo que você invista R$20, R$50, R$100, R$500 por mês, você vai investir aí por 5 anos, 10, 15, 20 anos. Já pensou chegar no momento da sua aposentadoria, você não conseguir ter a sua renda mensal, sua renda tranquila mensal, porque você investiu muito ruim, você investiu em ativos ruins quando você era mais novo? Então, deve começar a investir correto desde cedo. E bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então direto ao ponto sem enrolação, aos 3 fundos imobiliários ruins base 10. Você deve tomar muito cuidado com eles. Vou começar pelo AJFI11, é um fundo bem recente, mas ficou bem famosinho aí dentre os investidores, até porque a gente não tem tantos fundos imobiliários de shopping base 10, como é o caso do AJFI11. Ele vem sendo negociado a R$ 7,32, com dividend yield de 11,49%. Ah, Matheus, está pagando muito? Não necessariamente. Ele tem aí 1 ano de negociação e está com PVP de 0,60, ou seja, 40% de desconto. Esse fundo aqui, ele caiu bastante. E qual é a fórmula do dividend yield? São os rendimentos pagos divididos pelo valor da cotação atual. Então, pega os rendimentos passados e divide pelo valor da cotação atual. Logo, se o fundo imobiliário reduz a sua cota, o dividend yield aumenta. Isso não quer dizer que ele está pagando mais, mas sim que ele desvalorizou bastante. Esse fundo ele é bem controverso porque, na minha opinião, ele possui um bom portfólio, ótimos imóveis. Veja que ele possui participação em 6 shoppings localizados em Santa Catarina. Já pesquisei, vários inscritos já me falaram que são bons imóveis e o fundo possui participações distintas, aqui no continente 17%, no balneário 1%, no Nações 17%, no Garten 3%, no Norte 14%, no New Market 6%. Mas porque eu não gosto do AJF11, lembrando, este vídeo é educacional, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Eu sei que vão ter pessoas que investem no AJF11 e gostam do fundo imobiliário. Particularmente falando, eu não gosto tanto, justamente por causa dessas taxas operacionais. Se a gente olha aqui, quase 300 mil aqui, 140 mil aqui, 79 mil aqui, 72 no último mês foi um pouco menos. Mas o que é isso aqui? Aqui dentro está principalmente a taxa de comercialização, ou seja, a cada novo inquilino tem uma despesa operacional. Eu achei muito estranho isso no fundo imobiliário. No longo prazo, isso vai corroer muito a rentabilidade do cotista. Na minha opinião, o gestor, cadê aqui, o gestor já ganha muito bem para correr atrás desse tipo de coisa. A gente não precisa ficar pagando taxa de comercialização. Então é por causa disso aqui que eu não invisto no AJF11. Eu acho essas taxas muito estranhas. Fora essa limitação que o fundo imobiliário só pode investir em imóveis que possuem alguma relação com a Almeida Júnior. E como a gente tem fundos imobiliários sem essa limitação, eu prefiro outros fundos imobiliários. Não são base 10, mas na minha opinião, temos o XPML11, que é muito bom,
HGBS11 que é muito bom, HSML11 que é muito bom, até mesmo o VISC11 é melhor do que o AJF11, mas nenhum desses que eu falei são base 10. Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. XPPR11 é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Quem me acompanha há mais tempo sabe, não invisto no setor de lajes corporativos porque eu não acredito muito, mas cada investidor é cada investidor, essa é a minha estratégia. Ele vem sendo negociado a R$ 14,00, está com PVP de 0,23, ou seja, 77% de desconto. Quando você vê um fundo imobiliário com desconto tão grande assim, coloque uma pulga atrás da orelha, porque é muito estranho. Muita gente acaba investindo nesse tipo de fundo imobiliário, perde dinheiro porque a ganância fala mais alto. Aí eu achei uma grande oportunidade. Será mesmo? Você analisou tudo que o fundo imobiliário está mostrando para você? Fazer isso é muito importante e vai te garantir uma segurança financeira ainda mais para o longo prazo. Porque aqui eu falo com investidores que focam no longo prazo. Mesmo ele caindo dessa forma, olha o dividend yield dele, 6,25%. Vamos conhecer aqui então rapidamente o fundo. 99% ele possui imóveis, até porque é um fundo de tijolo, né? Ele não tem segurança da tipicidade. 100% dos contratos aqui são típicos. Ele possui participação em 3 imóveis. Ele vem vendendo a participação desses imóveis para pagar sua dívida, que está muito alta. Já vou te mostrar. Então ele possui participação nesses 3 imóveis localizados em São Paulo. Ele possui hoje 17 inquilinos, sendo os principais a Shopee, a Uber, a Cielo e o restante conforme você está vendo aí na tela. Seus contratos, 64% são reajustados pelo IPCA e 36% IGPM, que são índices inflacionários, né? 95% dos contratos vão vencer de 2026 em diante, está muito perto aí também. Vacância, olha só, ele vem diminuindo a sua vacância, isso é bem interessante. Hoje está em 39%. Só que o fundo imobiliário recentemente soltou alguns fatos relevantes e ele diminuiu mais ainda essa vacância, mas não deixa de ser uma vacância alta. Agora vamos à dívida. Isso aqui que me impede de investir no XPPR11. Vamos rolar a tela aqui para baixo. Isso aqui é uma informação para quem não sabe. Eu sempre gosto de olhar 2 itens. Gosto de olhar o item 15, que o fundo imobiliário comprou imóveis e está pagando a prestação, e o item 18, que o fundo imobiliário emitiu CRIs. Nesse caso, ele não tem nenhuma parcela, então ele não comprou imóveis parcelados, mas ele emitiu e ainda deve cerca de 420 milhões de reais de CRIs. A gente olha o total do seu ativo, que hoje está em 966 milhões de reais, cara, quase metade, cerca de 40% para 50%. Estou fazendo um cálculo aqui de cabeça, não é tão exato assim, mas é uma alavancagem alta. Se você pega aquela dívida e divide pelo total de ativo, na minha opinião, não pode passar de 20%, que é uma dívida alta. Isso pode corroer a rentabilidade do fundo imobiliário quando a gente fala de longo prazo. Mas claro, minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Próximo fundo, TORD11. Você pode ver que hoje ele vem sendo negociado por menos de R$1. Está com PVP então de 0,14. Está praticamente de graça, né? Até porque não vem pagando rendimento, ó. 0% de rendimento, isso já há bastante tempo, há mais de 1 ano. O gestor, basicamente, deixou de soltar relatório gerencial aqui do fundo também há mais de 1 ano. Começou a soltar por agora, mas assim, a gente vê que é um fundo imobiliário que está basicamente abandonado. Particularmente, não gosto de investir em fundos imobiliários que estão abandonados pelo gestor. O fundo possui vários tipos de investimento, desde equity a fundos imobiliários, CRIs. Ele também possui participação em um imóvel, sendo mais da metade a hotelaria, que sofreu bastante na época da pandemia. Cerca de 78% não estão performados, ou seja, são ativos que ainda não estão construídos. A gente aprofunda aqui no seu CRIs, que é o principal foco do fundo imobiliário. Ele possui todos esses CRIs. Não sei se estão adimplentes ou estão inadimplentes. O gestor poderia colocar isso aqui nessa tabela, mas enfim, ele possui participação nesse apartamento, possui participação nesses fundos imobiliários, possui 2 resorts, até porque ele vendeu participação dele desses outros resorts. Ele vendeu esse Condo Hotel aqui há algum tempo e recentemente vendeu os seus outros 2 resorts. E mesmo assim, não vem distribuindo nada para o cotista. Há bastante tempo ele vem soltando esses fatos relevantes. E mesmo que o fundo imobiliário apresente resultado positivo, não está havendo distribuição de rendimento. Então, eu evito investir no TORD11 por causa disso. E olha só isso aqui, a gestão, como já vinha fazendo desde abril de 2024, decidiu manter a isenção da taxa de gestão. Cara,
começaram a fazer isso somente a partir de abril. E ano passado? Por que ano passado eles receberam? Tá vendo que como a gente faz barulho, a gestão toma alguma providência? Nesse caso, isentaram então a gestão. Está havendo uma taxa mínima de administração. Beleza? São 3 fundos imobiliários que, particularmente falando, hoje eu não investiria. Mas, claro, é a minha opinião. Cada investidor vai ter a sua própria opinião. Agora, 3 fundos imobiliários base 10 que são bons, começa pelo famoso MXRF11. Se você é novo no mundo dos investimentos, tenho certeza absoluta, o primeiro fundo imobiliário que você vai escutar é do MXRF11, que é o mais famoso aí no mercado. Hoje ele está sendo negociado a R$ 9,52 e está com dividend yield de 12,50%. Lembrando, MXRF11 é um fundo imobiliário de papel. Ele mexe com dívidas imobiliárias. Então, 72,7%, quase, 73% aqui do seu portfólio em CRIs, quase 12% em cotas de outros fundos imobiliários. Ele possuía, nesse momento aqui, um caixa, mas a gestão já falou que está alocando esse caixa, isso aqui é bem interessante, Aumenta a rentabilidade do cotista, do fundo imobiliário também, e 4,5% em permutas financeiras. Na sua carteira temos aí uma média de CDI mais entre 2% e 3% ao ano, e inflação mais entre 8% e 11% ao ano. É uma excelente rentabilidade. Vamos ver aqui rapidamente, sobre os seus CRIs, eles são de vários segmentos diferentes, principalmente imobiliário residencial e varejo alimentício. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Se a gente rola a tela aqui para baixo, a gente vê que 62% vão vencer de 2031 em diante. O fundo possui todos esses CRIs. Estou passando rápido porque nem vale a pena a gente ficar olhando CRI por CRI, mas é uma bela carteira de CRIs. Ele possui cotas desses fundos imobiliários e também várias permutas financeiras. É um fundo imobiliário muito antigo, bem gerido, possui um bom portfólio, bem diversificado. Particularmente falando, eu gosto bastante, mas claro, repito, não é de forma alguma recomendação de investimento. Próximo fundo, esse aqui é de tijolo. Apesar dele ser de logística, ele possui imóveis logísticos e industriais. É o famoso GGRC11. Ele vem sendo negociado por volta de R$10, dividend yield 10,99%. Eu acredito que o fundo imobiliário de tijolo não consiga segurar esse dividend yield por longo prazo. De qualquer forma, é um bom fundo imobiliário. Vamos ver aqui então alguns dados dele. Ele investe, conforme eu falei, uma parte em logística, industrial e uma parte híbrida. Seu ramo de atividade principal, comércio varejista, química e petroquímica, alimentos e bebidas. O restante, conforme você está vendo aí na tela, 96% dos contratos são reajustados pelo IPCA, 9% dos contratos vão vencer em 2025, fica atento a isso aqui, e 37% em 2027. O fundo hoje conta com vários inquilinos, vários imóveis espalhados em várias regiões aqui no país. E olha só, recentemente ele comprou participação em 8 ativos. E o que eu achei bem legal é que esses ativos eram de outros fundos imobiliários. Ele comprou ativos do SNLG11, ele comprou ativos, vamos ver aqui mais embaixo, ele comprou ativos do BTLG11, ele comprou ativos do ALZR11. Isso eu achei bem interessante. É um fundo imobiliário que vem crescendo bastante. Pode ver aqui, ele possuía de patrimônio líquido 1,20 bi e hoje 1,38 bi. Vem entregando uma média de 9 centavos por cota. Pode ver que ele continuou, mas vem entregando aqui quase 10 centavos por cota. A alavancagem saiu de 7% para 13,72%, mas bem aceitável. Até 20% é bem tranquilo. Ele reduziu a sua exposição no maior inquilino de 17% para 13%. Isso aqui é bem interessante porque aumenta a segurança do fundo imobiliário. Ele saiu de 18 inquilinos para 27 inquilinos. Seus contratos vão vencer em mais ou menos 6 anos aqui e continuou com mais ou menos 6 anos. Diminuiu alguns meses, mas beleza, é um ótimo fundo imobiliário. E o próximo, KNSC11, que também é um fundo imobiliário de papel, vem sendo negociado por 8,55, dividend yield 11,70, mas é um ótimo fundo imobiliário. Sua carteira vem rendendo basicamente metade IPCA e metade CDI. Se a gente soma isso aqui com isso aqui, dá mais ou menos aí metade CDI, com taxas bem tranquilinhas, CDI mais uns 3% ao ano e inflação mais entre 9% e 7% ao ano. É uma ótima rentabilidade. É um fundo que não está alavancado. E se você der uma olhada aqui no seu portfólio, é um fundo que conta com quase 90 CRIs e alguns fundos imobiliários. Gosto bastante do KNSC11. E agora me diga aqui nos comentários quais fundos imobiliários base 10 que você acha bons
E quais fundos imobiliários base 10 que você não gosta? Vamos ajudar outros investidores. Fico por aqui, até mais.